Eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos e senhoras e senhores, eu quero falar sério com vocês hoje. Na verdade, eu sempre falo sério com vocês, é claro, mas neste vídeo em específico, acho que não dá para ter um tom de brincadeira. Porque por mais que pareça utopia, por mais que seja um vídeo em que eu romantizo muito do que é torcer dentro do futebol, eu acho que a gente está num momento que é muito importante falar sério sobre isso. E, como vocês viram no título e na thumb, envolve Jair, envolve Sherman, envolve Souza, envolve até o Cauã Basile, que hoje está no Sub-12. A gente vai chegar lá. O vídeo é sobre não vender desesperadamente, independentemente da quantia financeira, as revelações do Santos. Por quê? Se assim a gente faz, qual o sentido de torcer não só para o Santos, que é o nosso caso, mas para qualquer time de futebol no Brasil? Fica o questionamento, enquanto você absorve essa questão para eu vir com pensamentos em seguida, coloco aqui na tela que o cupom para você ter desconto e frete grátis na GoCase é Eu Vim de Santos, que é o nome deste canal. Qual é o nome deste canal? Eu Vim de Santos. Então qual o cupom que você tem desconto e frete grátis para comprar sua garrafa térmica, o seu copo térmico, sua capinha de celular, que quando você compra duas, leva quatro? Eu Vim de Santos. E onde você encontra o QR Code para entrar direto no site da GoCase com todos esses produtos, ou onde está o link da descrição deste vídeo, para você entrar direto no site da GoCase e encontrar todos esses produtos. Eu Vim de Santos, que é o nome desse canal e é o nome do cupom que você adiciona, coloca lá no site da GoCase ao comprar os seus produtos. Tá certo? Vamos lá. Eu recebi alguns comentários, claro, sobre o assunto do momento. Eu estou gravando mais ou menos 3h30 da tarde desta quinta-feira. Então, neste momento, pelo menos nada foi confirmado ainda sobre venda de Jair para o Porto. Jair, claro, uma revelação da zaga, 19 anos, subiu ao profissional ano passado em meio ao caos, por algum motivo inexplicável, na minha opinião, claro, demorou para virar titular, mas hoje é titular da defesa santista. Ele recebeu uma proposta do Porto, depois de ter recebido uma do Botafogo. Ele não, né? O Santos recebe uma proposta por ele, enfim. E essa proposta do Porto, lá de Portugal, originalmente traria 15 milhões de euros ao Santos, mais ou menos 92 milhões de reais na cotação de momento do euro para o real. A proposta aparentemente também pode ter sido alterada ou é discutida como um empréstimo do Santos ao Porto, com uma obrigação de compra de 12 milhões de euros, mais o Wendel Silva, que segundo o Porto, 3 milhões, né, um acordo entre Santos e Porto, o Wendel que está aí no ataque titular, inclusive do Santos nesse momento. Então o Porto cederia de vez o Wendel, mais 12 milhões por Jair. Essa segunda proposta eu acho um absurdo de errada. O Wendel não me mostrou nada, desculpa, faz um jogo que você está na Vila, Wendel, com todo respeito, para ser uma compensação financeira por eu ia falar um dos zagueiros mais promissores, mas pelo zagueiro mais promissor da base santista, sabe Deus em quanto tempo. E aí eu entro na discussão. De novo, eu vou romantizar e talvez eu seja utópico neste vídeo, mas já estou pontuando para que você, ao comentar, claro, de forma educada, como vocês sempre comentam, não precise pontuar, você está sendo utópico e irreal. Sim, eu estou, mas às vezes é bom para que a gente entenda que a gente pode ser. A gente não precisa ser capacho de europeu, a gente não precisa aceitar as coisas como elas são hoje em dia. E como as coisas são hoje em dia? No mundo do futebol, o europeu paga, o sul-americano aceita, os craques jogam por lá e a gente fica com a sobra. Tirando raríssimas exceções, a gente fica com a sobra. Tirando raríssimas exceções, no caso do Santos, a gente escala um monte de sobra. Sejamos honestos. Você realmente se apaixonaria por futebol e pelo Santos se o seu time tivesse, com todo respeito, Gil, um zagueiro de 37 anos, um meia, Juliano, com mais identificação com o Corinthians do que a gente, que o nosso ataque fosse sempre formado por um argentino que a gente desconhecia até um ano atrás, e o seu reserva imediato, estou descartando o Wendel, tá? Fosse o William Bigode, que tem muito mais destaque por Palmeiras e Cruzeiro. Você se apaixonaria pelo Santos se fosse assim? Porque é no que estão transformando o Santos. Eu não tenho nada contra essas pessoas citadas. Contra jogadores eu já tenho pouco, não sou fã. Sou fã do Gil, não sou tão fã do Bigode. A gente discute o Juliano. Do Furt também a gente discute. Mas assim, esses caras não me trouxeram nada para eu ser torcedor de futebol e torcedor do Santos.
além do meu pai, o que me trouxe a ser torcedor do Santos até hoje, a gostar de futebol até hoje, a criar um canal e viver de futebol hoje, é a identificação que eu tenho com o Santos. Qual a identificação? É porque eu nasci na cidade? Provavelmente ajudou. Meu pai é daqui, virou santista, me fez santista. Mas por que eu continuei? Porque em algum momento, principalmente aos meus 12 anos, um monte de moleque revelado pelo Santos transformou aquele dia 15 de dezembro no dia mais feliz da minha vida. Na sala em que eu gravo este vídeo, por uma grande coincidência, hoje eu resolvi gravar na sala, eu dei um abraço no meu pai quando o Elano toca a bola pro gol, empata em 2-2, que é o gol da minha vida até hoje. Eu escolhi, em 2010, faltar em diversas aulas na faculdade, chegar atrasado na manhã seguinte de trabalho em São Paulo, para vir a Santos e assistir Neymar e outras revelações entre 10 e 11, 2010 e 2011, ganhar tudo que eles ganharam. Dar o show que eles deram. Eu vou na Vila Belmiro até hoje, sento no mesmo lugar, já acontece a história várias vezes aqui. O Neymar jogava na ponta esquerda, então ia, sentava na ponta esquerda do setor que eu comprava ingresso, pelo menos por 45 minutos, eu tinha o Neymar ali, nessa distância entre eu e a câmera aqui. Eu tô romantizando o meu torcer pro futebol, mas é porque, se eu não romantizar o meu torcer pro futebol, pra que eu vou torcer pra futebol? Se eu não me identifico com ninguém que tá entrando em campo pelo meu time, qual é a graça de eu assistir meu time? Qual a graça de eu cobrir meu time? Hoje, qual é a graça de fazer vídeos sobre o meu time? Eu entendo que o clube precisa de dinheiro, e talvez 15 milhões, ou se negociar lá, vai sair mais pelo Jair, não sei. Mas para que eu vou fazer toda uma cobertura de sub-20, sub-17, sub-15 não é a minha, mas enfim, poderia ser. Se eu vou ficar, por exemplo, no caso do Jair, 3, 4 anos falando, tem um zagueiro na base, o Jair é espetacular, tem um zagueiro na base, quando subir, se 10 jogos depois ele vai embora, eu vou cobrir durante 4 anos para em 10 jogos ele ir embora? E aí é que eu chego no Cauã Basile, que eu nunca falei aqui no canal, e já contei por quê. Porque eu acho que criar todo esse hype prejudica a nossa expectativa e pode prejudicar o próprio menino que está vivendo a infância dele. Tá lá no Sub-12 hoje. Por exemplo, uma vez a Trivela, do nosso amigo Bruno Lima, o Bruno tinha feito uma matéria com o Cauã, a Trivela mandou uma DM no Instagram, pô, você não quer fazer aquela collab no Instagram? A gente posta e com seu perfil atinge mais gente. Eu falei, ó, gente, agradeço muito, fico feliz, de verdade, coração, faria. Mas nesse caso específico, eu acho que ele tinha 11 ainda. Se bem que eu acho que ele tem 11 agora, enfim. Tava no sub-11, foi ano passado. Eu falo, ó, nesse caso específico de uma criança, eu não quero criar esse hype, essa expectativa, toda essa badalação. Eu vou negar, digamos assim, essa collab. Eles falam, a gente super entende. Porque do que adianta eu falar do Cauã Basile no passado no sub-11, esse ano no sub-12, sub-13, sub-14, sub-15, sub-16, sub-17... para talvez entre 17 e 18, se ele for tudo isso mesmo, quando ficar, claro, maior, hoje ele é tudo isso, mas ele tem no profissional, 7, 8 anos, eu cobrindo e falando, ó, 5 jogos de profissional, tá vendido pro Real Madrid, quando ele fizer 18 daqui 3 meses, ele tá indo embora. O que eu aproveitei? Eu criei toda uma expectativa pro meu time não ganhar nada? Aí você pode falar, ganhou dinheiro, show! A gente vendeu o Neymar e contratou quem? A gente vendeu o Robinho e contratou quem? A gente vendeu o Rodrigo e contratou quem? Absolutamente ninguém. O Santos contrata mal, historicamente. Você é identificado com quem? Com o Neymar, que foi revelado aqui, com o Robinho, que foi revelado aqui, com o David, que foi revelado aqui, tá fugindo o nome do David, coitado, do ano passado. Com o Rodrigo, ou com o Damião, com o Montilho, com o Cueva, com o Soteldo, que estão lá, se eu não me engano, todos esses citados, inclusive, estão no top 5 contratações mais caras da história do Santos. Ou já estiveram em algum momento. A sua identificação tá com quem é revelado. Não com quem a gente compra caro e não ganha nada. Historicamente, o Santos é um clube que só ganha com revelações. A gente viveu 2010, 2002, 2010, 2011, até mesmo em 2016... tinha meninos, é só pensar num Thiago Maia, por exemplo, num Gabigol, por exemplo, então da última geração que foi campeão de alguma coisa. Se todo mundo que chega, a gente vende, hoje mesmo saiu uma notícia, além da do Jair, de que um clube da Inglaterra não revelado pelo Diário do Peixe, talvez a essa altura, quando o vídeo for pro ar, vocês já saibam,
chegou para contratar o Sherman e o Santos negou. Ótimo, ótima atitude, tem que negar mesmo. A gente é identificado com esses caras. Ah, mas, por exemplo, o Rodrigo no Real Madrid, eu assisto no final de semana. Eu não torço pro Real Madrid. Eu não ligo pro Real Madrid. Inclusive, se eu tivesse o poder, eu acabava com o Real Madrid. O Real Madrid não tinha nem que existir. Eu não ligo pro futebol espanhol. Eu moro no Brasil, gente. E no domingo, 4 horas da tarde, eu vou assistir. Bom, espero que ano que vem. Santos e Flamengo, Santos e Botafogo, Santos e Fortaleza. Eu não vou assistir Real Madrid e Mallorca. Eu não ligo. Não adianta o europeu pegar todo o dinheiro do mundo e falar, você tem que ligar para ele. Não ligo. E você não deveria ligar também. Super entendo que tem um futebol de maior qualidade lá e por gostar de futebol, você vai querer assistir isso. Super entendo. Mas você não tem que se importar com títulos desses caras. Eu não quero ser sommelier de torcida também. Torce para quem quiser. Mas se você é santista, palmeirense, São Paulino, corintiano, qualquer time, Fortaleza, olha o momento que Fortaleza está vivendo. Botafogo. Você tem que viver isso, cara, com seus amigos, na arquibancada, nas lives, se você mora longe. Você vai entrar na live do Madrid em espanhol? Não vai, porque é chato. Você não tem uma identificação ali com os caras. O Santos, quando vende, não contrata bem. O fluxo de caixa, que virou um termo na moda, é gasto com o salário do Patrick e do Morelos, para ficar no exemplo claro, recente. Fresco, né? Isso que eu quis dizer, na memória. E toda a nossa história é construída, eu nem citei a Pelé, vou citar, construída por mineiros. O Coutinho estreou com 14 anos, Pelé com 15, o Pepe tava lá, ficou a vida inteira, seu Zito. Tudo moleque, cresceu junto, jogando junto, se tornou o maior time da história. Futebol é sobre identificação também. Então eu super entendo você olhar o valor pelo Jair e falar, vai salvar o Santos. Porque não vai, não vai, nunca salva. A gente vende todo mundo e nunca tá salvo. Só serve pra TNT, com todo respeito a TNT, mas que a TNT faz isso toda hora. Publicar no Instagram lá dela e viralizar, porque sempre viraliza. Times que mais venderam e faturaram nos últimos anos. Tá lá o Santos sempre em primeiro, porque vendeu 8 bilhões de euros na vida. E você fica compartilhando com a pergunta, onde foi parar esse dinheiro? E o comentário, roubaram nosso dinheiro. A gente não gasta bem. Vamos vender o Jair pra fazer o quê? Fazer o quê? Viver de baço? E por mais que traga o Luan Pérez, não sei se vai ter, adoro o Luan Pérez. O Luan Pérez é ótimo, jogou muita bola no Santos. É essa identificação? Mesmo o Luan Pérez jogou com um moleque muito identificado. Até ir embora e deixar de ser identificado, que era o Veríssimo, que era da base. Eu acho que falta... Eu posso estar sendo o velho que tá batendo, socando prego, batendo a cabeça na parede, sei lá. Mas pra mim, futebol ainda é identificação. Ainda mais no caso do Santos, que tem toda a sua história baseada nisso, e que quando vende, porque em algum momento vai vender. Eu sei que o Jair vai ficar aqui pra cima, não é essa a questão. Mas a gente contrata mal, a gente vai destruir um time já. A gente tá na Série B e já vai destruir o time. Não vai dar chance de ver, sei lá, uma zaga formada por Sherman Souza, Jair e mais um, se o Gil aposentar no que vem. A gente não tem essa chance. Assim como a gente não teve a chance de ver o David jogando num time sério. Viu 10 jogos, foi embora. Talvez nem 10 jogos, não lembro quanto. O David nunca jogou com meia de verdade na Vila. Né? Qual a identificação? Pra mim, futebol é sobre isso. Romantizei, sou utópico. Mas tudo isso pra dizer que eu sou contra a venda do Jair, independentemente do valor. Claro, mas se ele quiser ir? É a vida, não posso fazer nada. Mas fica o pensamento de tantos jovens que foram pra Europa cedo. Como o menino que tá no Botafogo agora foi convocado pra seleção, o Luiz Henrique. Foi cedo, bateu lá, não deu, voltou, tá na seleção voltando. A Europa não é a resposta pra tudo. Talvez seja pro seu bolso. Mas quando você é bom, bom mesmo, dá pra ganhar aqui e ganhar mais lá depois. Só uma opinião, não precisa me xingar. Tchau.